Salve, salve meu povo! Aqui é o professor Anderson do canal 6 Seguidores. Curte, compartilha e ativa as notificações. A cada dia você fica mais sábio e saber é poder. Vamos agora a falar um pouco sobre a independência do Haiti. Por que é importante falarmos especificamente da independência desse país que hoje é considerado o mais pobre das Américas? Você vai entender um pouco em raízes históricas, por que ele é tão pobre? Fica localizado na ilha Hispaniola. Na verdade, hoje, 2020, ele divide esse território com a República Dominicana. Mas na época da chegada dos navegadores, Colombo, e o seu pessoal, eles, na verdade, chegaram nesse território e ele era totalmente dominado pelos espanhóis. Cerca de 95% de toda a população indígena que habitava essa região foi totalmente dizimada. Em 1697, os franceses tomaram posse dessa região num tratado com a Espanha. Então, na verdade, você deixou de ter o domínio espanhol e passou a ter o domínio francês. Temos que entender a independência do Haiti como um grande processo de independência, que na verdade começou com as ideias da Revolução Americana de 1776 e a Revolução Francesa de 1789. Foram grandes inspirações para que esse movimento acontecesse no Haiti. Em 1791, nós tivemos um movimento liderado por esse escravo aqui e ele fez a independência do Haiti. Juntou os escravos e fez com que toda a população se levantasse contra os colonizadores franceses. Lembrando que eles eram governados pelo grande Napoleão Bonaparte, que mesmo mandando seus exércitos ano após ano para lutar contra esses escravos, não conseguiu vencer os combates. Como vocês sabem, em 1789 tivemos a Revolução Francesa e a sociedade francesa atordoada com o movimento de independência, ao mesmo tempo que eles se desamarravam da monarquia absolutista de Luís XVI, em 1794 decretaram o fim da escravidão em todas as suas colônias, que incluía o Haiti. O movimento de independência do Haiti gerou muito medo nas metrópoles europeias, simplesmente porque você poderia incentivar que outras colônias, que outros territórios dominados por eles, houvessem movimentos de independência. Lembre-se que o Haiti teve um movimento totalmente popular e totalmente dirigido pelos negros escravizados. Esse camarada aqui, infelizmente, foi mandado para a França e foi executado, mas não adiantou. As lutas começaram em 1791. Em 1801, esse camarada aqui decretou a independência do Haiti, no dia 1º de janeiro de 1801. Os combates ainda duraram mais 2 anos até finalmente a França decretar que o Haiti era livre. A ideia da sociedade haitiana à época tinha 500 mil escravos, 24 mil mestiços e 10 mil franceses. Então essa grande força dos escravos expulsou a elite francesa que habitava o local. E como eu já falei em outros vídeos, os haitianos ajudaram Simão Bolívar a libertar outras regiões do domínio espanhol, com a condição de que em todos os lugares que houvesse essa liberação, os escravos fossem libertados. Lembrando que essa decisão beneficiaria, e beneficiou, na verdade, negros e índios escravizados nos territórios coloniais. "20 anos depois de Colombo chamar aquela ilha de Hispaniola e fundar ali a primeira colônia da América, a ilha caribenha, que viria a se chamar Haiti, ficaria sem índios nem riquezas. A população indígena tinha diminuído a 10% do total e os espanhóis haviam levado quase todo o ouro. No final do século XVII, a Espanha cedeu à França o território do Haiti. Os colonizadores franceses apostaram na produção de cana-de-açúcar e café com mão de obra escrava trazida da África. Em meados do século XVIII, a população haitiana consistia de 300 mil escravos e apenas 12 mil pessoas livres entre brancos e mulatos. A América é filha de muitas mães, não só da Europa. É filha da mãe indígena, da mãe europeia e também da mãe africana, de norte a sul. E isso é muito importante. Não eram coisas, esses homens e mulheres, milhões de homens e mulheres,
que foram trazidos como mercadoria em navios negreiros, marcados e vendidos. Mas os escravos se revoltaram e juraram vingança. Uma música deles diz: "Juramos destruir os brancos e tudo o que eles possuem, que nós morramos se não cumprirmos essa promessa." E não eram apenas os maus tratos que incentivavam a rebelião. A notícia da independência dos Estados Unidos em 1776 e principalmente a Revolução Francesa de 1789 agitavam as coisas na ilha caribenha. A primeira revolta de escravos começou em 1791 e terminou 10 anos depois, quando mataram centenas de proprietários de terras franceses e muitos outros emigraram. Os escravos do Haiti haviam conquistado a liberdade. O movimento abolicionista no Haiti teve um grande impacto em todo o mundo e serviu de incentivo para todos que lutavam contra a escravidão. A ideologia da Revolução Francesa havia guiado a única revolta de escravos bem-sucedida da história. E só para vocês terem uma ideia, ao final do movimento de independência do Haiti, praticamente 1/3 da sua população tinha sido exterminada por conta dos conflitos, toda a terra agricultável, toda a terra de agricultura foi arrasada, nos conflitos, e você contraiu pesadas sanções econômicas por parte dos franceses. Lembrando que os franceses, apesar de ter perdido o conflito, eles ainda tinham predomínio, principalmente naval. E boa parte da economia sobrevivia e fazia suas trocas no mar. Então, nós tivemos pesadas sanções econômicas por parte dos franceses e nós tivemos também bloqueio naval. E olha que interessante, chegamos no ano de 2020, o nosso presidente Sarkozy da França fala que o Haiti está sob uma grande maldição. Na verdade, a grande maldição foi a colonização francesa. Um abraço a todos.